Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né, que a gente está aqui para gravar mais uma aula. Hoje nós já estamos indo para a terceira aula desse curso de Escola de Fundamentos, onde o meu propósito, queridos, é trazer assuntos simples, porém de forma objetiva, para que a gente possa criar esses fundamentos, então, né, criar esses alicerces, para que Deus possa, então, construir uma vida cristã mais alicerçada, mais firme, né, nos princípios bíblicos da palavra de Deus. Meu nome é Elisângela, eu creio que vocês já têm acompanhado aí, né, as aulas anteriores. Para quem ainda não viu, né, dá uma corrida lá no canal, se inscreve para que toda semana, a hora que eu já postar aula nova, você já possa receber a notificação e você pode estar já assistindo a sua aula. Quero lembrar que se alguém quiser acompanhar o curso através da apostila, essa apostila já está pronta, né? Nós temos ela, foi de um curso que a gente acabou de terminar, né? Até um exagero aqui, né? Acabou de terminar, mas realmente foi isso. Nós passamos 18 meses com uma turma na nossa igreja local e durante esses 18 meses a gente estudou alguns princípios bíblicos bacanas que trazem um fundamento e que trazem uma alicerce para que Deus construa uma vida de relacionamento, de comunhão com Ele, onde a gente sabe por que e como a gente se relacionar com Deus de forma objetiva, clara, racional, como a palavra nos pede. Amém? Então, se você precisar da apostila, é só chamar, né, através do e-mail. Eu vou deixar novamente o e-mail no rodapé do vídeo, lá no canal. Se inscreve realmente no canal para que você possa, então, receber as notificações. Deixa lá, como diz a turma, né? Deixa o seu joinha. Se você não gostou, você também pode colocar ali a sua opinião ou colocar alguma observação. Nós estamos aqui para aprender juntos, né, da palavra de Deus e como eu disse no primeiro vídeo, a única coisa que eu peço é para que você realmente coloque uma crítica construtiva, né? A gente está aqui para aprender junto. Lembrando que eu não sou formada em teologia, então a minha formação não é numa faculdade teológica, a minha formação é realmente de caminhar com Jesus, de ouvir outros bons mestres, ter líderes sobre a minha vida que têm me auxiliado durante todos esses anos de caminhada, né? Eu sirvo ao Senhor já fazem 25 anos e durante esses 25 anos eu tenho realmente me dedicado, né, a leitura de bons livros, tenho me dedicado à leitura da palavra, a ouvir bons homens e mulheres de Deus ministrarem a palavra, para que eu possa hoje estar falando aqui com você, tá? Então, mas eu tô aberta a toda e qualquer observação que vocês queiram fazer, a gente está aqui para compartilhar, né, do conhecimento que a gente tem. Como eu já disse, nós vamos para a terceira aula, então, sem mais demora, né, vamos lá. O nosso tema de hoje vai ser filho, criatura e novamente filho com Cristo. Por que eu coloquei esse tema, né? Então, nós temos três etapas aí, né, que nós vamos passar nessa aula. Primeiro, eu vou relembrar vocês desse primeiro estágio do homem, esse primeiro estado do homem que era como filho. Depois nós vamos caminhar um pouquinho e entender que o homem passa a não ser mais filho, mas criatura, né? Como qualquer outro animal, como qualquer outro ser criado por Deus. Então passamos a ser criatura e novamente através de Cristo, através da morte de Cristo na cruz, nós temos a oportunidade de nos tornarmos novamente filhos de Deus. Então nós temos esses três estágios do homem e a gente vai caminhar um pouquinho por cada um deles para que a gente possa entender, então, por que isso aconteceu e por que eu preciso, então, me tornar filho de Deus novamente, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A gente vai entender um pouquinho, tá?
Eu sempre deixo um versículo base, que eu chamo, né? Que é um versículo que dá base para a nossa lição, para que a gente possa caminhar sobre ele, para que a gente possa ter entendimento em cima desse versículo. E o nosso versículo de hoje está lá em João, capítulo 1, versículo 12, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que talvez você já saiba de cor, né? Você já tenha ouvido falar bastante sobre esse versículo, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele, o que realmente essa palavra quer dizer para nós hoje, dentro desse contexto desse ensino, tá bom? Então eu vou ler junto com vocês aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, se tiver aí junto com você, leia junto comigo para que você possa identificar, marcar, né? E então entender essa palavra. João 1, versículo 12. Diz assim. Cadê? Deixa eu achar aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, essa minha versão é a NVI que eu tô lendo. Vou ler novamente. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, eu tinha pego uma outra versão que está na apostila. Se você tiver com a apostila aí, já tiver recebido a sua apostila, na apostila está assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Então, João 1, versículo 12. Essa é a nossa base para esse ensino de hoje. E aí, como eu já havia falado para vocês, eu quero falar sobre essas 3 etapas, esses 3 estágios do homem. E aí a gente pode, então, se identificar, né, em que estágio nós estamos, qual é o papel que nós desempenhamos hoje aqui nessa terra, e a gente possa entender, então, um pouquinho desses 3 estágios, tá bom? O primeiro estágio do homem é o estágio do Éden, né, como a gente já falou na primeira lição e na segunda lição. Eu falei um pouquinho com vocês sobre a nossa origem, né, quem não viu o vídeo, volta lá, dá uma olhadinha para que você possa entender a sequência desses ensinos. Então, nosso primeiro ensino foi sobre a origem, a formação do homem, esse homem tripartido em 3 partes, espírito, alma e corpo. Aí nós entendemos um pouquinho do propósito de Deus para o homem, para que é que Deus nos criou, para que é que Ele nos formou aqui nessa terra. Então Deus nos deu a capacidade de dominar, né? Deus nos fez para sermos filhos dele, a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a parte mais importante, né, desse ensino. Isso precisa ficar muito claro para que a gente possa entender então essa caminhada que a gente vai trilhar aqui. E o terceiro era justamente ter relacionamento, né, com o homem. Então Deus cria esse homem à sua imagem e à sua semelhança, dá domínio sobre a terra, né, sobre as coisas que ele criou aqui na terra, e ele diz assim: como você é alguém criado à minha imagem e à minha semelhança, você tem então a capacidade de se relacionar comigo, eu sendo Deus. Você tem a capacidade, a sua psique, né? O seu entendimento, é possível que você tenha um relacionamento comigo de igual modo, porque você foi feito igualzinho, a minha essência, o meu DNA, né? Então eu falei semana passada que a gente precisa ter, né, para ter relacionamento, a gente precisa ser da mesma espécie. Ninguém consegue se relacionar com uma espécie diferente da sua, né? Ainda que a gente tente criar alguns vínculos, né, de comunicação, fica muito complicado. E o ser humano é único, a única criatura que Deus fez com total inteligência, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que nós temos essa capacidade de nos relacionarmos com Deus. Mas nós falamos também na primeira aula que Deus é espírito, né? João 4:24, se não me engano, fala sobre isso, né? Deus é espírito. Então é o nosso espírito que se relaciona com Deus, né? A nossa alma são a sede das nossas emoções, e o nosso corpo é onde a gente expressa todas essas emoções, todas essas características que passam pelas nossas emoções. O nosso corpo expressa tudo isso, tá? Então, se você não viu o vídeo da primeira aula, dá uma corrida lá para você ver, para que você possa entender isso. Bom,
Tendo esse entendimento, a gente sabe que o homem ele perdeu essa capacidade de relacionamento com Deus por causa do pecado. E a gente vai entender um pouquinho isso no segundo estágio. Mas o primeiro estágio, então, é o Éden, né? É esse lugar onde Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Foi onde Deus realmente fez tudo perfeito, tudo estava à disposição do homem, tudo estava sob o domínio do homem. E Deus vinha, a palavra fala que na viração do dia, né, Deus vinha até o jardim para ter esse relacionamento diário com o homem, para ter essa vida de comunhão e de intimidade com o homem. Então Deus ele tem esse primeiro estágio, que era justamente o propósito inicial, o propósito de toda a criação estava ali no Éden, né? Então quando você olha para Gênesis 1, 2, você entende qual é o propósito original, qual é o principal propósito de Deus para a criação do homem aqui na Terra. Então a gente precisa entender que esse estado original do homem no Éden é o estado que Deus realmente deseja para mim e para você. Então ter esse relacionamento diário, ter essa comunhão com o homem é o que Deus faz desde o momento em que ele criou o homem, e desde o momento da queda, Deus volta a procurar o homem todos os dias para ter esse relacionamento. Então, quem é que fez, ou o que é que fez com que eu perdesse, né, esse relacionamento? E por que então a palavra fala em João 1,12 que o homem precisa ser feito filho de Deus, né? Para muitas pessoas, queridos, quando a gente fala que nós somos criaturas e que a gente precisa se tornar filho de Deus através de Cristo Jesus, através de crer no nome de Jesus, no seu sacrifício de cruz, algumas pessoas nos dizem que não acreditam dessa forma, que não creem dessa forma, né? Porque elas acham que é uma frase, né, do crente, é uma frase dos cristãos evangélicos. E eu posso dizer para vocês que durante algum tempo eu também pensei dessa maneira. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra está dizendo isso. Não é a igreja X ou a religião Y que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. Lisângela, por que você está falando isso? Porque, na verdade, quando o apóstolo João, aqui no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele está dizendo que há primeiro uma necessidade do homem de aceitar algo, de receber algo, para que então ele possa ser feito filho de Deus. Se o apóstolo João diz isso com toda a propriedade, né, no seu evangelho, é porque realmente alguma coisa havia se perdido antes disso, né? Então essas 3 etapas aqui que a gente precisa estudar para que a gente possa entender esse versículo e a gente possa entender que existe esse estágio, essa necessidade do homem caído, né, se levantar novamente e dizer assim: eu reconheço que eu preciso voltar para esse relacionamento, para esse estado original, né, de criação. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula hoje. Então o primeiro estágio, como eu já havia dito, é o jardim. Vou ler algo que eu coloquei aqui para que a gente possa entender. Filhos no Éden, né, o jardim de Deus. Então, se a gente voltar lá para Gênesis 1 e 2, a gente vai entender esse primeiro estágio. Como já estudamos nas lições passadas, fomos criados e formados pelo Criador para sermos sua imagem e semelhança, filhos segundo a sua espécie, o seu DNA, e por isso refletiríamos a sua glória aqui na Terra. Então, isso aqui está exatamente falando sobre essa questão do propósito, né? Então, você que também não viu a segunda aula, volta um pouquinho, né? Essa foi a aula da semana passada. Volta um pouquinho e pega essa aula para que você possa entender isso que eu estou falando aqui. Então, quando a gente fala sobre propósito, para que é que Deus nos criou, nós entendemos isso. Filhos, à imagem e semelhança dele, com o seu DNA, né, com todas as características do DNA de Deus, para que nós pudéssemos, então,
ter esse relacionamento diário com Ele e pudéssemos refletir a sua glória aqui na terra. Aqui aonde? No Éden, né? Nesse primeiro estágio do homem. Aqui o homem tinha comunhão, relacionamento, intimidade, domínio, todo necessário para a sua vida. Então, quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para o estado original do homem, para o Éden, a gente percebe um ser criado por Deus, com a sua imagem e sua semelhança, onde ele convivia, todo o seu ambiente, o seu habitat de convívio, tanto familiar quanto no sentido de suprimentos diários, estava ali à sua disposição. O jardim era perfeito, o lugar onde Deus colocou essa criação era perfeito, ok? E aí eu coloquei um pouquinho aqui para que a gente possa entender. Vamos entender o que é comunhão, né? O significado de comunhão. É o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus deseja ter comunhão conosco, o que a palavra está dizendo é que Deus deseja desempenhar um relacionamento em conjunto. Então, Deus deseja que o homem tenha total dependência dele e, por sua vez, Deus também tenha total cooperação com o homem nesse relacionamento, né? Então, o que Deus deseja a partir de uma comunhão é desenvolver algo em conjunto. E vocês podem perceber que, na verdade, o ser humano, ele tem uma maneira, né, de pensar de que ele quer ser totalmente independente, né? Então, isso não provém de um ser humano criado pelo próprio Deus, onde ele colocou dentro desse DNA essa questão de comunhão, de relacionamento, de desenvolvimento em conjunto, né? Agora, a partir da queda, nós vamos perceber um homem totalmente independente, querendo, né, ser totalmente independente, e por isso o homem sofre. Quando o homem ele tenta realmente ser independente de Deus, do seu Criador, do seu Pai, ele tem a tendência de se tornar uma pessoa que tem suas dificuldades, justamente por causa dessa independência, né? Isso a gente pode olhar ao nosso redor, quando os nossos filhos também, ou quando as pessoas que estão perto de nós, elas tentam ser autossuficientes, elas têm a tendência de ter muito mais dificuldades, né, no seu dia a dia, no seu convívio. E isso é uma característica que não foi colocada por Deus dentro do ser humano, por isso que o ser humano sofre tanto com essa questão da independência, né? Um outro significado do Aurélio para comunhão é harmonia no modo de sentir, né? A harmonia diz respeito às mesmas coisas que eu sinto, é o que a outra pessoa sente, é o que o meu irmão do lado sente, o que a outra pessoa sente e o que o próprio Deus sente. Então, a harmonia no sentir, os sentimentos são recíprocos, os sentimentos são iguais, os sentimentos tem uma comunhão a respeito desses sentimentos, né? Então, harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. É uma identificação, é uma comunhão de pensamentos. Então, esses dois significados, né, ou esse significado que eu acabei de falar aqui para vocês, se você procurar lá no dicionário Aurélio, se você colocar aí no Google, né, significado de comunhão, esses vão ser os principais significados da palavra comunhão. Então, é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, o que mais Deus deseja é desenvolvimento em conjunto com o homem, em toda e qualquer área da vida dele. O que mais Deus deseja é ter comunhão conosco. O significado de relacionamento, né, que é uma outra palavra que a gente fala muito quando a gente fala do que Deus deseja com o homem, né? Relacionamento. Ato de relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. Então, o que Deus deseja através dessa palavra relacionamento é criar conexão, né? Estabelecer uma ligação. Então, a forma com que Deus quer se ligar a mim é através de um relacionamento, ok? Então, a gente vai entender isso também, que é o que acontecia no Éden e é o que Deus hoje deseja continuar fazendo conosco. E uma outra palavra que a gente usa bastante também
nesse primeiro estágio, nesse estado do Éden, né, no que era o princípio de todas as coisas, é a intimidade, né? Então, o significado de intimidade é o caráter do que é íntimo, secreto, né? Uma amizade íntima, em que há muita proximidade, viver na intimidade de alguém, né? Então, você tá ali íntimo. Quem ouviu lá a primeira aula e a segunda aula vão lembrar que eu falei bastante sobre essa questão de intimidade, sobre a questão de conhecer alguém intimamente, né? Local em que há tranquilidade e aconchego. Então, geralmente, um lugar de intimidade é um lugar onde as pessoas que estão nesse lugar de intimidade, elas têm esse lugar de tranquilidade, de aconchego. Então, o lugar onde nós vamos estar com Deus, o lugar de relacionamento com Deus, ele vai ser um lugar de total aconchego e tranquilidade. O homem que encontra esse lugar, o homem, quando eu falo aqui homem, queridos, eu falo de humanidade, tá? Quando o homem acha esse lugar de intimidade, quando o homem acha esse lugar de aconchego, eu posso dizer para vocês que dificilmente você vai querer sair desse lugar. Amém? Eu não lembro se eu falei na primeira aula, mas eu vou reforçar aqui, né? A palavra para homem na Bíblia, né? Principalmente no Velho Testamento, ali, quando fala sobre o homem, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra homem vem do hebraico, que é a palavra Adam. Adam, que é A-D-A-W, Adam. E por isso a tradução dessa palavra homem vem como Adão, o primeiro homem, né? Então, na verdade, o nome de Adão não é Adão no sentido de nome próprio, né? O que Deus está dizendo ali é o primeiro homem, o primeiro ser da humanidade, né? É no sentido de humanidade. Então, é Adam, né? Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre homem, está falando de humanidade, não está falando do sexo masculino ou feminino, está falando de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não no sentido de sexualidade, homem ou mulher, mas sim no sentido de ser como um todo, o homem criado, né? Humanidade, tá bom? Então, só uma curiosidade aí pra gente. Por isso, o nome Adão, que vem da palavra Adam, no hebraico, ok? Significa humanidade. Então, esse primeiro estágio do homem, né, da humanidade, que é esse lugar do Éden, que é o lugar de aconchego, de tranquilidade. O Éden, querido, quando a gente fala desse paraíso, né, para muitas pessoas, e para mim também, durante algum tempo, eu tenho refletido sobre isso, dava a impressão de um lugar verdadeiramente físico, e não que não seja, tá? Quero que vocês me entendam aqui. Mas quando a gente fala de Éden, quando a gente fala do paraíso, a gente está falando desse lugar aqui, desse lugar de aconchego, desse lugar de tranquilidade, desse lugar de comunhão, desse lugar onde Deus vinha e tinha esse relacionamento com o homem, tinha essa comunhão com o homem. Então não está falando exatamente de um lugar geograficamente no mapa, mas de um lugar onde tudo